Gente, eu sei que vocês adoram ouvir a palavra vendas. E claro, qualquer negócio, ele precisa estar claro, sempre olhando para essa palavra fantástica chamada vendas. E hoje, nós convocamos aqui, nós temos o prazer de apresentar André Batu, CEO do Grupo Telsul. Ele falou, me apresente como vendedor. Eu falei, cara, essa é a palavra que todo mundo quer ouvir. Há 14 anos no mercado de treinamento, desenvolvimento profissional e pessoal, com mais de 200 eventos realizados. Quem conectou ele comigo foi meu VP, Josué. Agradeço muito, Josué, por trazer o André aqui. Sei que o André vai poder levar muita informação para vocês. Então, assim, aproveite, compartilha, entenda todo esse conteúdo que nós vamos compartilhar com vocês aqui. Olha só, ele desenvolveu a cultura de treinamento e capacitação do Litoral Norte. Ele vai contar um pouquinho como é que foi feito isso. E ele é mentor de empresas no mercado imobiliário e especialista em empreendedorismo e vendas. E sabe de onde? Cidade de 60 mil habitantes. Capão? Capão da Canoa. Capão da Canoa. Rio Grande do Sul. Não conheço Capão da Canoa, adoro o Rio Grande do Sul. Vou visitá-lo. Cara, como você começou a entender que você tinha essa essência de vendedor? Como é que começou esse movimento? Claro que hoje, você já tem sua empresa consolidado, mais de 200 eventos realizados, cara, Sim. Mas isso veio seu desde pequeno. Vamos contar um pouquinho aqui. Quem é o André? Vamos cara? lá, vamos bater esse papo. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, né? Nessa casa linda que tu tem obrigado, aqui. André. Nesse teu espaço maravilhoso, acolhedor. Quando a gente chega, tem uma recepção assim magnífica, com um laguinho com peixes. É um sonho, acredito eu, que deve ser um sonho para todo empresário ter uma empresa assim e poder proporcionar aos seus colaboradores. E ao Josué Fleck, né? Tá. Que foi a nossa grande conexão. Sim, cara. Que me trouxe até aqui, né? O convite para te conhecer e para a gente trocar essa ideia. Bom, Ale, a venda, eu acredito que na minha concepção, na minha consciência, ela deve ter surgido lá com 10 anos de idade, porque eu comecei a fazer uma cuca, né? Que eu aprendi com a minha mãe, uma cuca muito simples, e eu cortei ela em fatias e simplesmente peguei e saí oferecendo para alguns profissionais ali, algumas oficinas da região da minha casa, e cobrava, sei lá, tipo hoje, R$1, R$2 o pedaço de cuca. O que é cuca, cara? Desculpa. Cuca, ela é um pão doce. É como se fosse perfeito, um pão gente. doce. Eu não sabia o que era cuca. Me desculpa, né? É um pão doce. Então ela é um pão bem fofinho, docinho, e ela tem uma cobertura que é feita com manteiga, açúcar e farinha. Então você faz essa cobertura, coloca por cima. Ela é uma comida alemã, tipicamente alemã. Né? Entendi, cara. E ali eu comecei, através dessa necessidade financeira, eu não sabia que era venda, eu sabia que eu fazia uma cuca, que as pessoas pagavam para ter um pedaço de cuca, e ali você começou. fracionava, então quer dizer que você podia vender mais do que vendesse uma cuca inteira, Exatamente. Né? E isso retornava para mim, não pro meu pai, né? Tá. Meu pai ficava pé da vida comigo, falava, porra, você usou meus ingredientes, não tem farinha, não tem... O que tá acontecendo nessa casa? Só o André que tá dando conta. E aí, na sequência já, eu comecei a juntar garrafa, né? Porque na época as empresas compravam garrafa de vidro. Sim, E jornal, que os açougues, pequenos comércios, eles usavam o jornal para enrolar os alimentos, né? As fruta, verdura, enfim, carne, etc e tal. Então eu acredito que ali, cara, começou esse despertar com a área de vendas. Bom, depois eu me desconectei, eu fui trabalhar numa empresa formalmente, dos 14 até os 19, saí para empreender. Certo. Esse empreendimento, ele durou 6 meses, que foi o tempo que durou. Com 19 você já começou a empreender? Com 19 eu comecei a empreender. Ele durou 6 meses, que foi quando durou o dinheiro. Certo. Acabou o dinheiro, acabou o empreendimento. Você tinha juntado um dinheiro. Então você já tinha essa visão de alguma maneira, acumular para empreender, né? Perfeito. Na verdade, talvez instigado pelos amigos, pela visão, né, que se tinha do mercado, mas enfim. Então eu empreendi, esse empreendimento durou 6 meses, acabou o dinheiro, acabou o empreendimento. E aí eu tomei uma decisão. Eu estava sentado na minha pastelaria, num sábado de noite, eu falei assim, meu pai, eu vou embora. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul. Eu disse, eu vou embora. Ele disse, vai para onde? Eu vou para a capital. Então, mas você vai quando? Eu vou amanhã. Como assim? Eu vou amanhã. Você estava com... Comprei a passagem. 19 para 20 anos. Tá. E me fui para a capital. Cheguei lá, me instalei temporariamente na casa de um parente, né?
E aí comecei a procurar emprego, comecei a procurar trabalho. Pô, com 19 anos você não tem experiência para nada, né? Tá. Você não tem experiência de Você trabalho. não passou pelo processo de universidade, né? Você foi pra... Não, eu saí pra luta mesmo, direto pro trabalho, direto pra luta, né? Sempre com aquele negócio, depois eu estudo, Sim, depois eu estudo. Eu também sou assim, a minha vida foi do mesmo jeito. E aí atendia um anúncio que dizia assim, contratamos sem experiência. Vendas. Era o que, é claro, né? Vendas, né? Quem contrata sem experiência? Vendas. Venda, né? Precisa saber alguma coisa? Nada. Não. Vem aqui que a gente aqui. ensina. E aí eu tive o meu primeiro contato com as vendas através da empresa Meridiano Zero, que era uma empresa que vendia cursos de inglês. Cursos de inglês. Tá? E aí eu conheci um cara chamado Danny Lambi. Caramba, que é um amigo em comum aqui, né, cara? Que é um amigo em comum, acabei de descobrir com você isso, e que é dono da Lotnet, Perfeito. que é de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, enfim. E ele foi meu primeiro gerente de vendas. O Danny deveria ter naquela época, sei lá, 21, 22 anos de idade, mais ou menos isso. E eu com 19 para 20 anos, entrei na área de vendas. E essa empresa, ela sempre teve uma cultura de treinamento. Né? Então nós tínhamos reunião diária às 8 horas da manhã, o vendedor não podia ir para a rua para venda. Cara, nós estamos falando de quase 30 anos atrás, estou com 48. Então, 29 anos atrás. 29 anos já tinha uma cultura estabelecida. Meu primeiro treinamento foi uma fita cassete do Dr. Lair Ribeiro. Falando sobre PNL, comunicação, tudo que eu sei de programação neurolinguística. É graças a ele, cara. Entendeu? Então, e aí eu comecei a ter esse contato. O primeiro livro que eu li de vendas foi O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino, que para mim é fundamental, é essencial para qualquer profissional. E ali eu comecei, então, a despertar, comecei a me desenvolver como profissional. E aí dali saí para... Fiquei um curto período de tempo vendendo inglês, né, vendendo curso de inglês, e saí para trabalhar na área de cosmético. Aí fiquei 2 anos na área de cosmético, vendendo cosmético para salão de beleza. Eu representava uma marca chamada Afronature, na época em que o Brasil começou a descobrir o negro comercialmente falando, né? Você sabe que um dos primeiros clientes da agência foi produtos para negros. O Salon Line, que hoje a marca é um fenômeno de vendas. E a gente começou fazendo embalagem, fazendo folhetinho. E sabe como que eles começaram a crescer? Através do treinamento com os cabeleireiros. Ikezaki treinando 1 a 1, não tinha ainda espaço em outras redes, eles foram 1 a 1 através de quê? Treinamento. Perfeito. Então, e aí isso foi muito legal para mim, porque eu tive um contato direto com uma outra estrutura, que não era o cliente final. Eu comecei vendendo para cliente final e depois fui vender para o cabeleireiro, para o profissional, para o dono do salão. Então eu tinha que ter uma outra estratégia, uma outra visão. Eu não podia só vender. Eu precisava ajudar ele a vender também, porque ele tinha o estoque dele, que ele precisava baixar o estoque para comprar de mim, né? Para refazer estoque. Então, comecei a ter esse contato. Fiquei 2 anos, saí, e aí eu tentei voltar para o mercado CLT, né? Naquelas crises de identidade ali. Tentei voltar para o mercado CLT, não consegui. Voltei para o mercado comercial, voltei para a área de vendas. Aí fui trabalhar no Bradesco, na Bradesco Seguros, como corretor de seguros, dentro de uma corretora. Aí fiquei mais ou menos 1 ano em Porto Alegre. E no ano 2000, eu então resolvo ir para o Litoral Norte. Aceito uma proposta da empresa de inaugurar uma agência Bradesco e trabalhar dentro da agência como corretor de seguros, né? E aí eu já tinha... Litoral Norte é o litoral norte do Rio Grande do Sul. Tá? Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Maresias, Camburi, não, gente. É Rio Grande do Sul, tá? E aí foi muito interessante porque quando surgiu a vaga, imagina, eu morava em Porto Alegre. Eu disse, vou ir para Capão da Canoa há 23 anos atrás, com, vamos lá, 19, 20 mil habitantes, sei lá quantos mil habitantes tinha Capão. Meus colegas disseram, cara, o que tu vai fazer lá? Eu disse, cara, eu não sei. Eu já vim do interior. Mas você começou a ganhar dinheiro aí. Você já estava se estabelecendo, né? Você já estava... Não, eu estava começando a me estruturar como profissional. Não estava ganhando dinheiro ainda. Perfeito. Porque venda, eu falo que precisa de muitas horas de voo, né, cara? Muitas. E aí eu tomei a decisão de ir para lá porque eu vi uma oportunidade de ser alguém em Capão da Canoa. Eu pensei,
Na capital eu vou ser mais um. Uhum. Eu vou ser mais um. Aqui, nessa cidade pequena, eu posso ser alguém. Eu tenho a oportunidade de ser alguém. E aí fui, gostei, acabei ficando e trabalhei durante 8 anos dentro do banco, até 2008. Certo. Em 2005, eu participei de um evento lá chamado Expoagas, que é Encontro Supermercadista, Certo. né? Que é do Rio Grande do Sul, a Expoagas Rio Grande do Sul. Tem em Tipo todo o Abras Brasil. aqui, que acontece em São Isso, Paulo, né? Tá. exatamente. Tá. Só que a Abras é do Brasil, né? Encontro Tá. do Brasil. Lá era do Rio Grande do Sul. Mas maravilhoso o evento, 400 expositores. Eu nunca tinha participado de um evento deste porte. E eu fui convidado por um cliente, um dono do supermercado. Não, vamos lá, te convido e tal, vamos comigo e tal. Beleza. Cara, a estrutura do evento é o seguinte, são 3 dias, durante 3 manhãs, das 9 ao meio-dia, são palestras magnas, com grandes palestrantes do Brasil. Perfeito. E na parte da tarde, do meio-dia em diante, até 10 horas da noite, é a feira. 400 estandes, 400 expositores, lindos, maravilhosos, distribuindo degustação para tudo. Então é chopp, cerveja, sim, comida. Sim, sim. Então, ao mesmo tempo que é uma venda, Tá. é uma festa. Sim. Então, Ale, eu fiquei 3 dias imerso nesse universo. Eu voltei para a praia enlouquecido. Eu disse assim, cara, é isso que eu quero para mim. Bateu. Aquilo bateu, virou uma chave. Tá. Eu disse assim, é isso que eu quero para mim. Eu quero isso aqui, eu quero proporcionar isso. Você via a alegria das pessoas, né? A troca, né? O network, um relacionamento, os caras fazendo negócio, mas ao mesmo tempo os clientes felizes, né? Tudo, gastronomia envolvida, show, tudo. Eram várias coisas, conteúdo, grandes palestrantes, né? Eu disse, cara, é isso que eu quero para mim. Né? Entendi. E aí, montei o meu negócio. Aí você sai do Bradesco Seguros. Eu vou sair só em 2008. Eu você montou um negócio em paralelo. Tá. Eu teimei ainda, eu fiquei 1 ano a mais, deveria ter saído antes, tá? Mas aí o meu ex-chefe, não, cara, fica aí mais 1 ano, me ajuda e tal. Eu disse, não, eu vou ficar porque você pediu. Tá. E vi depois que fiz algo errado, porque sabe quando o teu ciclo ele encerra? Sim. Quando ele encerra, ele encerra. Tinha que ter jogado a vaquinha do precipício. Tinha que ter jogado a vaquinha no precipício. Mas aí, então, eu abro a empresa junto com outro sócio e nós montamos do jeito que dava até o sul. E aí a gente começa, então, no litoral norte gaúcho. Começou como Telsul. Começou como Telsul. Há 20 anos. Exatamente. A gente começa, então, a fazer RH, recrutamento e seleção para as empresas. Aí a gente percebe que precisava capacitação, a gente começa com treinamento. Tudo simultaneamente, assim. E nada de mercado imobiliário ainda. Nada de mercado imobiliário. E aí a gente percebe que há uma lacuna, porque eu tinha um relacionamento muito grande já, por ser reconhecido como André do Bradesco. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, de bom relacionamento. Então, conhecia todo mundo. Aí tinha uma lacuna, as empresas inauguravam as suas empresas lá. Eu disse, porra, eu tenho que me relacionar com o mercado local. Eu disse, olha, eu conheço bastante gente, bastante empresário. Então, tu não quer fazer o evento para mim? De inauguração da minha empresa? Eu disse, vamos lá, claro, nunca fiz, né? Deve ser parecido com o churrasco que eu fazia lá em casa, né? Muito bom. Comida boa, bebida boa, musiquinha agradável, uma boa recepção. Com pessoas super agradáveis. Deve ser isso aí, né? Começamos a fazer, o primeiro evento sobrou R$200. Meu sócio ficou louco, né? Disse, cara, você tá louco, né? O que é isso, cara? Eu disse, cara, nós fizemos. O evento tá de pé, sucesso. Foi sucesso, sobrou duzentão aí, né? Tem alguma coisa aí. Vamos escalar no valor. Pra evento, o primeiro ainda sobrar duzentão é gol, cara. E aí a gente começa, então, né? Recrutamento e seleção, treinamento e eventos corporativos. E aí tem uma coisa muito legal, assim. No dia, aí nós resolvemos, no dia 29 de novembro de 2006, fazer o primeiro evento corporativo aberto, com ingresso pago. Contratamos um cara que, para mim, é um dos melhores palestrantes do Brasil hoje, o Eduardo Teva. Não sei se você já ouviu falar dele. Para mim, é um dos melhores palestrantes. Contratamos o Eduardo Teva e 13 dias... Eu ainda estou no Bradesco, Coragem, cara. Eu ainda estou no Bradesco, tá? 13 dias antes do evento, eu pego o meu carro para ir a Porto Alegre numa sexta-feira e eu sofro um acidente. Caraca. Meu carro aquaplana na freeway, sai fora da estrada, capota. Você tá brincando, cara. E eu
E eu acabo sobrevivendo desse acidente apenas com um rasgo nas costas de 22 centímetros. Eu não quebrei uma unha, nada. Eu só tive um rasgo nas costas de 22. Porque como eu estava sem cinto, eu voei fora do carro. E eu devo ter enroscado em alguma coisa. E eu caí num banhado. Banhado é uma área alagadiça, né? Então eu atolava, eu enfiava a perna até o joelho. Ela enterrava assim. Então eu caí numa cama macia. E ali a gente teve a oportunidade, a gente teve uma decisão a tomar, que é o seguinte: ou a gente cancela o evento ou a gente mantém. Eu disse, não, a gente mantém. Nós vamos manter o evento. Tá, e aquele momento digital não é o que é hoje, né, cara? Mas digital nem Concordo, pensar. nem pensar. Você fez isso, entendeu? No braço. No braço, boca no a braço. boca, mas obviamente os offlines que tinham disponíveis, que você deve ter ativado alguns. Relacionamento, cara, batendo na porta de todo mundo, dos empresários, de quem eu conhecia. Sim. E aí a gente coloca, dia 29 de novembro, 350 pessoas para assistir a palestra, do Eduardo Teva no Hotel Araçá, no auditório do Hotel Araçá em Capão. Entregamos um evento maravilhoso, o pessoal saiu de lá enlouquecido. Com os pontos nas costas. Com os pontos nas costas ainda e com R$980 de lucro. Cara, né? Meu sócio fica louco. Você já quadruplicou. Quer dizer, mas ele não gostou. Ele falou assim, fizemos tudo isso para sobrar 900 e poucos reais. O cara, ainda sobrou 900 e poucos reais. Bom, ele vai comigo até 2008. E a voz disso, né? Quem levantou esse evento, cara? A repercussão, cara, foi algo assim, até hoje para nós inimaginável. E aí a gente então planta uma sementinha, que é essa sementinha do treinamento, da capacitação, porque até então, no litoral norte, ninguém fazia isso. Deixa eu fazer só um adendo aqui, só para você entender. Ele vai para uma cidade grande, Porto Alegre, então ele começou a trabalhar como vendedor, já começando a ganhar espaço. Decide voltar para uma cidade pequena, no litoral norte. Agora, você não está pensando que é o dia de hoje. Estamos falando isso há 20 e poucos anos atrás. E aí ele volta para a cidade, ele faz o efeito reverso, entende? Banca um evento grande, mesmo trabalhando na Bradesco Seguros. Por isso que eu falo, cara, oportunidade você que faz. Perfeito. Na visão do sócio dele, cara, ganhamos nada. Mas na visão do André, qual que foi? Cara, colocamos de pé um evento, 350 pessoas. Fizemos algo que ninguém fez. Offline, de porta em porta, entendeu? Que ninguém fez. Entende como é que se constrói o network? É toda essa relação construída, o que ele fez? Abriu portas para você. Com certeza, com certeza. E aí essas portas foram se abrindo e a gente foi melhorando cada vez mais, né? Então, só para você ter uma ideia, eu levei para lá o Edilson Lopes, da KLA. Sim, cara. Né? Esse cara, para mim, foi um grande mestre. Eu aprendi muito com ele sobre evento corporativo. Muito. Tá. E que hora que você largou o Bradesco? Então, em 2008, aí tá então... Indo, né? Só para entender o storytelling aqui. E aí, em 2008, então, janeiro de 2008, virou o ano, aquela coisa de... Vamos começar... Diz, não, chega, não quero mais, vou focar no meu negócio, tá na hora de eu acreditar no meu negócio, de eu botar foco no meu negócio. Meu sócio aí resolve sair da empresa. Não quero mais isso aqui, André, não é pra mim, esse negócio é muito louco, porque tem... Meu coração não aguenta. Não aguenta, ele não tinha esse perfil empreendedor, né? Ele era muito mais das humanas. E eu convido então a minha esposa para entrar junto nessa sociedade comigo, ela saindo também da empresa, eu sem dinheiro e ela com dinheiro, porque ela trabalhava numa empresa e ela sai com o recurso da empresa, então ela aplica... Vocês já estavam casados? Já estávamos juntos. Casados. Legal, isso. Legal. E ela aplica esse recurso na empresa, todo o recurso que ela tinha, e aí a gente coloca, então... A esposa dele está aqui assistindo a gente, isso, tá aqui nos bastidores. E a gente coloca de pé, então, esse segundo momento da Telsul, que foi um momento nosso, né? A gente, literalmente, a gente pegou de herança da sociedade algumas cadeiras de plástico, uma impressora, um notebook, né? E uma cafeteira elétrica. Fantástico. Que foram roubados que foram roubados cafeteira elétrica e impressora. Ficou sem o café e sem no dia seguinte, cara, que a gente abriu a empresa. A gente abriu o escritório, chegou lá, no dia seguinte tinha um arrombado e disse, vamos fazer o quê? Vamos lá, vamos de novo, né? Isso aqui não vai nos parar. E aí foi, cara. Aí a gente começou a fazer evento corporativo, treinamento. E aí, como o nosso mercado, ele é um mercado, a única indústria que nós temos lá no litoral norte é a construção civil, né?
nós naturalmente fomos atraídos para esse mercado. Nós naturalmente, 70%, 60%, 70% do nosso público eram corretores, era mercado imobiliário. Então a gente começou a guinar para esse lado. Então começaram a contratar até o Sul para treinamentos para o mercado imobiliário. Para treinamento para o mercado imobiliário, para desenvolvimento de equipe, para lançamento de campanha de vendas. Perfeito. Nós tínhamos, na época, um paradigma chamado JJA. JJ, me explica. Junho, julho e agosto. Muito bom. JJ. Que é o inverno gaúcho. Sim, rigorosíssimo. O cara não sai de casa, né, cara? E que o gaúcho faz o quê? Ele vira a mira dele para Gramado, para Serra. Né? Frio, inverno, Gramado, Serra. Litoral, nem pensar. Nem pensar. Então o mercado imobiliário no JJA fazia assim. Então nós tínhamos uma cultura que era assim: vende bem no verão e guarda dinheirinho para passar o inverno. Entendi. Porque ali por setembro começou a primavera, as coisas mudam, o veranista começa a vir para a praia, os negócios começam. Então nós fomos os primeiros a lançar uma campanha contra o JJA, ou seja, lançamos uma campanha de vendas no JJA para quebrar esse paradigma. E conseguimos. Hoje, o gerente dessa imobiliária é meu cliente, é incorporador e construtor, e é meu cliente hoje. Né? Inclusive, mandar um abraço para ele aqui, o Jonatas da Nobilitar. Ele contratou agora, recentemente, o programa do Augusto Cury, Contemplare, para os empreendimentos dele. Então, todos os empreendimentos dele vão ter a assinatura Contemplare do Dr. Augusto Cury. Né? Então, naquele momento, a gente quebrou esse paradigma e aí a gente começou, então, a fazer um movimento e o mercado imobiliário começou a ver a gente como um agente de transformação. Porque os que queriam capacitação, eles buscavam fora. Eles iam para a capital. E a gente começou a trazer para o litoral. Capão, Torres, Tramandaí, Osório, né? Então a gente começou a fazer um movimento e eu lembro muito bem que teve uma época que o Edilson Lopes foi para lá, eu levei ele para palestrar, e ele disse assim, cara, como é que você faz aqui os seus eventos? Digo, querido, no braço, né? Tudo no braço, nós fazemos tudo no braço aqui, Edilson. Se você fizesse pesquisa de mercado, você nunca abriria uma empresa de treinamento em Capão. Exatamente. Se eu fosse ler os números, eu hoje teria uma imobiliária e eu seria corretor de imóveis. Perfeito. Já fui convidado para ser durante vários. Né, Pá, André, você não, cara. Beleza, é um prazer, mas não. Eu já sei, eu já escolhi, né? Eu tenho isso definido já. Bom, então, naquele momento, a gente começou a fazer um movimento muito grande no mercado. E aí nós começamos a fazer também algo muito bacana, que era criar open house dentro das casas de alto padrão. Que isso também não existia. É uma novidade. Então, o que acontece? Nós temos um mercado de investidores nos condomínios fechados lá, de Xangri-Lá, que é a capital dos condomínios dos gaúchos, né? Hoje são mais de 48 condomínios aproximadamente fechados. Case de sucesso assim, de... A última casa. De bairro planejado, não. Como é que a gente pode falar isso? Condomínio fechado. Condomínios fechados. Condomínio fechado de alto padrão. De alto padrão, sim, longe da praia, né, cara? Porque, assim, óbvio que se a gente comparar com São Paulo, né, não tenha dúvida que São Paulo tem outros números, mas assim, proporcionalmente ao mercado gaúcho, nós tivemos condomínio agora que foi lançado e vendido a partir de 1,5 milhão lote. Não, tem casos que eu sou impactado. E lotes finais a 3 milhões, 4 milhões. Então, e foi vendido em 10 minutos. Caraca, que loucura. 10 minutos. Que loucura, cara. E agora foi lançada uma casa e à venda, essa casa foi vendida, está à venda a 27 milhões. A 27 milhões. A 27 milhões de reais. Cara, que loucura. Então a gente começou a criar open houses para esse investidor, porque ele investia, fazia a casa, o que você vê no Netflix hoje, que ano que é isso? Bota aí, 2008, 2009. Então, no Netflix você vê que tem open house nas casas, né, americanas, lá no Beverly Hills e nos outros lá, mas em 2008 o André traz esse movimento para conseguir fazer com que as pessoas venham fazer um open house. Cara. Exatamente. E aí a gente, então, pega investidores. Cara, você tem aqui uma casa maravilhosa, mas a gente costuma dizer que é preciso trazer a atenção do mercado imobiliário para ela. Então, vamos apresentar a casa, vamos fazer uma apresentação formal dela, num evento bacana, com recepcionista, com garçom, com espumante, com um cara tocando uma música ao vivo, com canapés, né?
E aí você apresenta para os corretores. Ah, mas eu não conheço os corretores. Eu conheço todos. Fica tranquilo que esse networking eu boto lá dentro para você. Entendi, cara, E, cara, foi fantástico, assim. Começou isso a ter um movimento, porque a gente conhecia muito bem o mercado, né? O corretor começou a frequentar esses open houses, ele tem o cliente na mão, conhecia o produto, e aí ele gerava a conexão e gerava o negócio. Louco a maneira de pensamento sua, porque assim, você estava em treinamento. Uhum. Você treinava a equipe de vendas, você Sim. treinava os corretores. Então, você traz para esse mercado uma nova maneira de poder apresentar o projeto. Sim. Apresentar o produto. Exatamente. Cara, interessante, porque você, vamos supor, no teu processo ali, no teu ecossistema, isso não precisava estar no radar. Uhum. E aí o que você faz? Você traz isso para poder começar a agregar valor a esse movimento que você estava Sim. construindo, cara. Interessante, Sim. cara. E tem uma grande inspiração aí nesse ponto que eu preciso citar, que chama-se Paulinho Pérez. Paulinho Pérez Quem é Paulinho ele Pérez? é um decorador. Hoje ele é criador de negócios imobiliários. Certo. Né? Então ele cria produtos para o mercado imobiliário de alto padrão. Né? Ele é amigo pessoal do João Dória. Certo. Ele fez a casa do João Dória. Fantástico. Fez a casa do Porchat, fez a Aham. casa do Gabriel Pensador, Tá, enfim, tá. de várias personalidades aí. E ele é um cara que ele veio também do litoral norte. Ele nasceu em Passo de Torres, Tá. que é uma cidadezinha do lado de Torres, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. E ele vem então desse mercado, né, trabalhando. O tio dele tinha loja de imóveis, aí ele vai trabalhar com o tio, né? E ele se torna decorador e começa a fazer. Bom, ele fez Casa Cor aqui em São Paulo, Então, pô, né? espetáculo. Um espetáculo. Então ele trouxe para nós, para mim em especial, esse olhar do diferente, Entendi. do alto padrão, né, do diferenciado, de fazer as coisas com bom gosto, com capricho, né? Ele começou também a inserir uma decoração diferenciada dentro das casas de Xangri-Lá. Então, começou a botar lustres maravilhosos. Então, nós tivemos até numa época ali um jornalista lá da nossa região do Rio Grande do Sul que falou assim, na época, né? Pô, o litoral norte tá maravilhoso, só falta glamour, só tá faltando glamour. Né? E ele tinha razão, né? Ele tava dando um toque, porque assim, o gaúcho, né? E há muitos anos atrás, ele tinha a sua casa de praia e ele levava para essa casa de praia o que sobrava, né? A geladeira velha, o fogão velho. Né? O sofá rasgado, né? Exatamente. Depois esse movimento mudou e a gente acelerou de certa forma através desse olhar do decorador que começou a dizer assim, não, cara, faz uma coisa legal na praia para você, né? E aí isso começou a pegar valor, e aí começou a elevar o padrão dos imóveis, e aí o investidor começou a gostar. Tinha margem para o comprador final, porque o comprador final queria um produto diferenciado que não existia, então começou a ter esse produto diferenciado. E você oferecia esse modelo para as imobiliárias, para os incorporadores? Para o investidor, para alguns construtores, né? Trazendo esse olhar. Então, na verdade, você, de alguma maneira, participava da venda. Sim. Entendi. Sim. Esse ponto que eu queria... Não diretamente, mas indiretamente. Entendi. Fazendo o quê? Atuando junto ao corretor dentro da imobiliária, treinando, capacitando, trazendo insights para ele, levando ele em eventos, em lugares diferentes. Então, exemplo, os investidores têm lá o lote que ele constrói a casa. Exatamente. Chega no momento do open house, você começa a orientar a decoração, prepara essa... Na decoração eu não chego a entrar. Não, então não. Você tem a casa pronta mas na na parte comercial. Com quem ele se relaciona, quem são os corretores Tá. que ele tem que ter Então relacionamento. você é um step antes da imobiliária. Exatamente. Que aí você vai analisar a casa, vai entender que tipo de evento encaixa ali. E que tipo de corretor Fantástico. você convida para estar dentro de uma casa dessas, porque Entendi. tem que ter um networking, né? Não pode ser um corretor de entrada, vamos chamar assim. Aí você né? faz vamos supor, se você seleciona os corretores, são... Vamos chamar de curadoria. Puta, fantástico. Eu faço a curadoria desses profissionais. Só para te ter uma ideia, Ale, nós fizemos uma vez um evento numa cobertura, 2,5 milhões na época. Ela estava 2 anos sem vender, 2 anos parada. Aí o meu cliente chamou, porque eu tinha feito já para ele numa outra casa, numa mansão dentro do condomínio. Ele disse, cara, eu tô com uma cobertura, eu preciso que você faça para mim. Vamos fazer. Eu disse, cara, vamos sortear um carro.
como é que é isso, André? Não, cara, vamos sortear um carro, Claro, compra um cabe no carrinho DGD ali. que você tem na mão, Cara, você ficar mais tempo com essa casa, esse apartamento parado, você vai perder dinheiro. Então é melhor você botar esse dinheiro pra fora agora e vender ela, porque você só vai se entregar 40 pau se vender a casa, né? Então vende a casa, bota 40, tá, beleza, paga comissão e mais, beleza. E a gente sempre foi muito... aprendemos isso com os eventos corporativos. Claro. Então a gente levava o carro, eu ligava pro dono da concessionária. Lógico, Cara, né? eu quero um carro emprestado, bota lá na frente, eu quero que os caras vejam, né? E aí nesse evento a gente reuniu 40 corretores, que era um número relativamente baixo para a média que a gente tinha. Era 70, 80, certo. 90, 100. E eu olhando assim, eu digo, porra, cara, deu 40 corretores só. Eu pensei, ferrou, né, cara? Ferrou, o cara vai me xingar. Não foi sucesso. O cara vai me chamar aqui, porra, cara, você disse que ia ser um sucesso aqui, deu 40 pessoas. Chegou no final, eu chamei ele Edson, né? Daí, seu Edson, como é que foi? Ele disse, André, fantástico. Tô com 3 propostas no bolso. Caraca. Você levou quem precisava ter Como levado. assim, seu Edson? Os caras chegaram ali, ó, seu Edson, uma proposta aqui do meu cliente, já botei no bolso. Ele vendeu 1 semana depois o apartamento. Caraca. A cobertura, 2,5 milhões. Então, assim, cara, é aquilo que a gente sempre fala, né? O networking, ele tem uma força que a gente não imagina, a gente não consegue mensurar o tamanho do relacionamento e do networking no mundo dos negócios, no mundo da venda e principalmente no mercado imobiliário. E aí, com esse movimento todo, que você começou a criar novidades, né? Uma maneira de você enxergar, né? Sim, sim. Uma visão que estava num padrão, concorda? Então certo. Você traz um novo padrão. Padrão. Você estabelece, né? Uma nova forma de comercializar os imóveis. Comercializar esses imóveis, né, cara? Então, acho que, poxa, essa tua maneira de pensar, eu acho que ela tem Porque, assim, vendedor... muitas vezes as pessoas falam assim, cara, principalmente corretor, né? O corretor, ele foi ex alguma coisa... Sim. E depois ele se torna corretor, né? E eu falo para ele, cara, o corretor é a única profissão que você tem a chance de se tornar milionário em curto espaço de tempo. Perfeito. Se você fazer o trabalho correto, por repetição, com disciplina, você cumprir algumas etapas, você vai conseguir. E olha só, tem algumas... Eu acho importante a gente falar, assim, tem algumas características que a gente fala assim, a parte técnica, tá bem, mas vamos lá, cara. Messi, Ronaldinho, Gaúcho, nós só temos um. Messi, Ronaldinho, Gaúcho. Sim. Então... Não adianta o Messi dizer assim, vou lhe ensinar como ser Messi. Sim, cara, ele é o Messi. O Messi é o Messi, ponto, acabou, cara. Tem coisas que vêm da pessoa, é dom, né? Eu acredito nisso. Outro dia eu vi uma menina falando assim, uma palestra, não existe dom. Não, só um pouquinho, né? Se não existe dom, então a gente veio da onde, né? Da onde é que nós viemos, né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui de um corretor que a gente está falando de essência. E ele é um corretor muito humilde, muito simples, mas que ele tem uma recorrência, ele tem o seu sucesso no mercado imobiliário. E outro dia eu estava com uma roda de construtores e incorporadores e a gente estava conversando e eles falaram sobre eles. Falaram assim, vocês sabem por que fulano vende? Eu fiquei olhando assim, pô, eu conheço esse cara. Esse cara não é um boom de vendas e ele não é um Messi das vendas. Ele não é um grande estrategista e tal. Pela humildade e pela simplicidade. O cliente olha para ele e diz assim, esse cara não vai me enganar nunca. Esse cara não vai me roubar nunca. Esse cara não vai me tirar dinheiro nunca. Esse cara não vai me botar em mau negócio nunca. Então ele é um cara simples, humilde, mas ele trata o cliente com tanta transparência, com tanta veracidade, e ele é uma pessoa tão simples, mas o cliente olha para ele, o milionário, e diz assim, cara, esse cara não vai me tomar o dinheiro, eu posso confiar nele cegamente que ele vai sempre me dizer a verdade. Então aí uma coisa tão bacana, Ale, porque tá tão em falta isso, né, cara? Essa transparência, essa veracidade, né? Esse olhar pro ser humano, esse cuidado com o seu cliente, né? E eu acredito nessa longevidade, nessa essência do corretor. Era uma pergunta que eu ia fazer para você sobre o vendedor do futuro. Porque como você disse, né? O estar vendedor, eu acredito que não funciona. Porque você falou assim, perfeito. Para ter uma longevidade, para que você tem mais de 20 anos de experiência nesse movimento de treinamento, principalmente de equipe de vendas. Sim.
Mas tem algumas características que não mudam. Veio aqui Perfeito. o Arthur Diniz, que eu perguntei para ele, né? O líder do futuro. Legal. Né? Eu falei, pô, tá tudo mudando, né? Então, poxa, estamos aqui numa estruturação, num momento híbrido. Uhum. Estamos aqui no qual a gente fala muito sobre liderança compartilhada, a gente fala sobre uma liderança com uma visão mais holística. Uhum. Eu comecei a fazer várias perguntas. Aí eu falei para eles, cara, mas o que tem de congruente nisso? Que você, há mais de 20 anos treinando, né, altas lideranças, Perfeito. o que tem de congruente nas pessoas que são realmente líderes que vão continuar a sua história? Fantástico. Aí ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, Tagal, eu não sei para onde vai a tecnologia, eu não sei o que vai acontecer. Estamos de inteligência artificial até diversas questões. Mas tem uma coisa que se chama essência. Tá. Entende? Perfeito. Então, se eu puxar a história, né, de líderes mesmo, porque tem líderes que atingiram o sucesso, mas são extremamente solitários, e depois que ele perde a bandeira do CEO, ele entra em Ele é parafuso abandonado. E abandonado. Né? Então, uma coisa que me chamou a atenção, ele falou, cara, a essência, por mais que evolua qualquer movimento de tecnologia ou o que for, é o que eu acredito que se o líder buscar sempre a sua verdade, ele vai conseguir se manter estabelecido. E nas vendas, como é que você enxerga isso? Igual. Nessa mesma caminhada. Tá. Porque cada vez mais o poder está na mão do cliente. O poder da tecnologia, o poder da informação. Fantástico. Mas, cara, não tem como você... Tem uma coisa que vai ser fundamental daqui para frente, que é justamente esse olhar humano e esse olhar sensível para as coisas e para as pessoas. Mas os vendedores estão preparados para entender isso, cara? Não, então, a gente está vivendo hoje a crise do marketing de mentira. Né? Nós estamos vivendo uma crise do marketing de mentira. O que significa isso, tá? Tudo pode naquele aparelhinho ali. Nas redes sociais, tudo é permitido. Né? Todo mundo é feliz, ninguém tem problema, ninguém tem dificuldades, todo mundo é bonito. Né? Você olha, você conhece a pessoa pelo Instagram, quando você vai conhecer ela pessoalmente, você diz, não pode ser a mesma pessoa. Não pode ser a mesma. Porque a necessidade da gente colocar filtros, ela ficou tão grande que a gente não sabe mais o que é real e do que é ilusório. Né? Porque né? eu comecei a estudar alguns influenciadores, eu falei, cara, beleza. Aí você puxa o storytelling da vida. Fala, cara, ele não empreendeu. Ele está empreendendo com um curso. Então, como é que ele pode dizer que esse caminho é o caminho de fato, um caminho que você consegue, de alguma maneira, se estabelecer como um empreendedor, sendo que o empreendimento que ele construiu foi se ele não empreendeu. Que ele tá lançando, que não é da história dele. Cara, eu comecei a mergulhar nisso e falei, cara... Para de pé isso. Aí eu comecei a entrar em questionamentos. Né? Falei, cara, porque assim, para você desenhar uma metodologia, ou para você constituir um curso, uma mentoria, uma imersão, o que for, cara, você tem que ter passado por muitas etapas vivenciais, que é uma coisa que eu acho que falta, que é a vivência, para que você possa realmente transferir um conhecimento, cara. Porque como é que você vai contar se você... pode se empreender nesse caminho, sendo que você não sabe o que é faltar dinheiro. Tem coach de criação de filhos que não tem filho. Então, cara, isso é muito louco. Tem coach de relacionamento que não é casado. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Então, assim, mas, enfim. Então, assim, o Augusto Cury, ele diz uma coisa, ele traz uma informação que é a seguinte, até 2030, o mundo vai viver uma pandemia emocional. De cada 2 pessoas, uma pessoa vai ter transtorno emocional. Perfeito. Cara, então ele está me dizendo o seguinte, aonde é que está a chave da questão do nosso futuro das vendas? Está no emocional. Está no emocional. Ponto. Porque... Primeiro, o controle emocional meu como profissional, para que eu possa auxiliar o meu cliente a ter controle emocional na aquisição do produto dele. Você falou uma coisa interessante. Exemplo, eu gosto de carro antigo, né? Então eu estou buscando um carro agora que que estava no meu radar. Legal. Né? E olha que louco, né? Então achei um vendedor de uma loja conhecida. E aí, cara,
eu falei, vamos ver como é que é a jornada dele. Então ele começou a trabalhar e buscando a característica do carro que eu coloquei, o ano, Perfeito. a quilometragem que eu queria. Passei para ele, né, os dados que eu estava buscando. E uma coisa me chamou a atenção quando você fala do vendedor verdadeiro, né? O vendedor, eu chamo de vendedor de alma, né? Ok. Então, olha que interessante a construção. Ele falou, cara, independente se você vai comprar comigo, você vai lembrar de mim. Primeira coisa. Eu falei, cara, interessante. Aí tinha um carro que ele encontrou para mim, nas condições que eu queria, mas infelizmente não chegou no valor do meu budget. Beleza, encerrou um ciclo, ele começou outro. E nesse inteirinho, ele começou a trazer para mim tanta informação sobre o mercado desse carro, como cuidar, o que fazer. Começou a te preparar. Me deu todos os contatos. Ele falou, cara, independente do que você vai comprar, ó, esse aqui é o cara que entende desse tipo de carro. Aqui você vai comprar esse negócio. Para você fazer uma pré-compra é com esse especialista aqui, para você não entrar em nenhuma roubar. Aí, hoje, olha que interessante. Eu encontrei um carro com a característica que eu queria. Mandei para ele e falei, o que você acha? Cara, compra. O carro tá ok e tal. Aí eu falei, pô, tá legal. Então eu vou mandar ele para pré-compra com uma sua orientação. Aí, sabe o que ele fez? Ele puxou o carro e falou, Ale, desculpa te falar, não é papo de vendedor, mas, cara, eu quero que você sempre lembre de mim, porque não é uma venda só. Você vai comprar uma vez. Você é um cara de carro antigo, e eu sei que o cara de carro antigo nunca para, né? Ele falou assim, cara, esse carro é de um leilão. Mandou para mim. Ele descobriu e te mandou a informação. Ele falou ali, não quero gorar a venda, pelo amor de Deus, mas eu me senti na obrigação. Tô te dando essa orientação. De te dar essa orientação. Cara, quem faz isso hoje? quem faz isso? Quem se preocupa? Você entende? Né? A primeira coisa que o vendedor pensa nesse momento é assim, mas esse cara não tá botando dinheiro no meu bolso. Para que eu vou trabalhar para ele? E sabe quanto tempo eu tô conversando com ele? Já são 3 meses. 3 meses, o cara sem ganhar R$1 comigo, porque não vendeu. Ele está me assessorando, entende? E sem compromisso de que eu vou comprar com ele. Eu não tenho nenhum vínculo. Eu posso comprar de onde eu quiser. Perfeito. Então, você entende? Quando você fala, né? Traz aqui para mim, né? O que é o vendedor do futuro? Mas o que ele tá... Na verdade é assim, né, Ale? O que ele tá fazendo com você? Eu entendo que ele está criando em você um fã. Você está ficando fã dele. Então, o que acontece, cara? Tá todo mundo voltado para o prospect, para o lead. Mas ninguém está preocupado em formar fãs, criar fãs. E o que mais gera recorrência e o que mais gera a venda para o vendedor? Indicação. De quem? Do fã. Ó, eu tô contando pra você, não tô? Do fã. Quando você pensar em carro antigo, você vai lembrar de quem? Perfeito. Você fala, Ale, manda aquele contato pra Ale, mim, cara. você tem o contato do cara, aquele que você me falou? Exatamente. Eu nunca me esqueço, tá? Um fato muito legal. Eu tava fazendo um trabalho com uma empresa de colchões de alto padrão. Certo. E eles foram pra... Vou até dar o nome, tá? Porque vale a pena. Sim. Eles foram pra Gramado e eles foram visitar aquela loja de imóveis... chique, como é que é? Serra... é a... Sierra. Sierra Móveis. Sim. E ele, com a sua equipe de vendedores, né? Entrou na loja Sierra e aí veio um vendedor e ele disse, olha, já vou te avisando, eu sou colega, eu tenho uma loja, eu vim aqui só conhecer a loja de vocês, tá? Então eu sei que vocês trabalham por rodízio, Então assim, fica tranquilo, tá? Não te preocupa com a gente. O cara disse, não... Eu vou atender vocês, fique tranquilo, vou atender. E atendeu, minha vez, dedicou 40 minutos do tempo dele para atender toda a equipe dele e ele, para mostrar toda a loja, explicar, contar, olha, nós fizemos uma venda para um cara famoso, o cara gastou 1,5 milhão em imóveis. Aí como é que faz quando o cliente é de São Paulo? A gente manda o helicóptero buscar, sem problema nenhum, combina com o cliente, vai lá, busca ele, traz, o cara vem, faz a compra, depois a gente leva ele de volta. Olha o nível dos caras. E os caras atenderam eles. Aí quando ele volta pra mim, eu digo assim, tá aí, cara. Você acha que alguém ensinou isso? Isso é a essência do cara, entendeu? Perfeito, ele entendeu que não importa quem tá ali, eu preciso criar uma legião de pessoas, de fãs, que vão disseminar isso pra mim, né? E aí vem aquela historinha que eu acredito
ele não vendeu para você, mas a ação dele de te atender e de te tratar desta forma, com certeza gera repercussão e resultado para ele. Fantástico. Com certeza, de alguma forma, vai aparecer um outro Alê, vai bater na porta dele e vai dizer assim, cara, hoje eu vim decidido a comprar um carro e vai ser aqui, vai ser contigo. Por quê? Não sei, gostei de ti, entrei aqui agora e olha que louco, e eu estou disposto a pagar um pouco mais só pela assessoria que esse vendedor me proporciona. Sem dúvida, sem dúvida. Aí a gente começa a mostrar para o mercado imobiliário que quando a gente tem vários profissionais disputando o mesmo cliente, qual é a principal preocupação do corretor? A comissão. Eu preciso baixar a comissão para ganhar negócio. Né? Quando que, na verdade, ele deveria pensar assim, o que eu posso me diferenciar para que quando o cliente for decidir, ele diz assim, pá, cara, eu até decidi que o imóvel é esse, mas o corretor vai ser aquele lá. Posso pedir um spoiler do teu treinamento? Spoilerzinho. Uhum. Exemplo, mercado de corretores, que é onde a gente está mais inserido. Quando a gente olha, vamos falar se tivesse aqui com a gente 20 corretores. Se a gente falar uma coisa sobre essência, naturalmente, dos 20 corretores que estarão aqui com a gente, metade deles não estão conseguindo pagar as contas deles no mês. Concorda comigo? Concordo. Aí, 30% ele conseguiu pagar só esse mês. E ele já está pensando como é que ele vai fazer o próximo mês. E 20% consegue fazer uma venda recorrente. Tá bem. Entendeu? Que consegue manter uma linha de trabalho de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Tá? A gente olhando para esses 20 corretores, aí eu vou falar agora uma palavra chamada essência. Quando a gente vai falar uma coisa sobre essência, para tocar o coração desses 20 corretores, eu sei que de alguns que estão lá, eu posso contar, você pode contar algumas histórias que ele vai se sensibilizar e de alguma maneira ele vai buscar o seu interior. Mas a partir do momento que ele sair da porta do treinamento, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para a realidade, para o sistema. Os que já vendem com uma certa recorrência, vamos dizer assim, ele vai olhar isso e vai entender, pô, eu estou no caminho certo, mas preciso evoluir em diversos pontos, que é um mercado estritamente tradicional, que até muitas vezes tem até um preconceito sobre esse movimento de como é que é o corretor. Tá. Aí, estou te pedindo um spoiler do teu treinamento. Tá. Como que você olharia para eles? Porque eu tenho uma missão muito importante, porque assim, eu faço normalmente os meetings, as apresentações das campanhas para os corretores, e se eu conseguir de alguma maneira mudar a história de uma pessoa ali, para mim está fazendo uma diferença gigante, porque eu sei que a vida do cara não é fácil. Concorda? Perfeito. Ele acorda já perdendo porque Perfeito. o mês já está rodando, né? Perfeito. O reloginho já está girando, né, cara? Perfeito. Como é que você faria, cara? O que você, se você puder dar um spoilerzinho de, cara, olhando para esses 20 corretores aqui, cara, o que o André, né, com essa experiência que você carrega aí de mais de 20 anos, como tocar a essência dessa galera, cara? Para mim tem uma palavra chamada espelhamento. Espelhamento. Então, de alguma forma, tudo que esses caras estão vivendo hoje, seja bom ou seja ruim, eu já vivi. Perfeito. Né? Então, assim, colocando algumas situações em que eles vão se identificar com aquilo que eu vou trazer de conteúdo prático, de histórias verdadeiras que eu passei. Cara, eu passei fome, velho. Então, e eu tinha que vender. Eu tinha que vender sem dinheiro no bolso. Sim. Então, quando o vendedor, o corretor, chega para mim e diz, cara, eu não tô vendendo e tô sem dinheiro no bolso. Cara, beleza, irmão, eu já passei por isso. Eu entendo você. E eu não tô... Aí vem aquilo que você falou assim, você fez coach, treinamento de coach, formação. Não, cara, eu vivi isso. Fantástico, entendi. Eu vivi isso na pele. Então... É o que eu acredito... mas eu tô vendendo bem. Beleza, irmão, eu já vivi isso também. Também, né? Passa, eu já vivi e vai passar. Né? Você tá sendo, talvez, né? Você esteja sendo um pouco hipócrita, talvez um pouco egoísta, um pouco orgulhoso... Mas uma coisa eu te garanto, isso vai passar. Porque eu já vi tanta coisa nesse mercado imobiliário, Ale.
Eu vi coisas que eu digo assim, não, esse corretor, ele tá num nível que, não vai acontecer mais nada. E o cara fazia assim, ó. Tal. E é queda livre, né, cara? Queda livre. Eu tenho uma história de um cara que ele começou do zero, os pais eram carroceiros e ele também. Ele criou uma empresa que chegou a ter 6 imobiliárias. Ele chegava a trocar 9 vezes de carro no ano. 9 vezes? 9. E não era assim. Ele comprava um carro, um Audi TT, raspava a roda, ele dizia assim, troca a roda. Não, troca o carro. Troca o carro. Troca esse Audi TT Turbo aí por uma outra coisa e vamos embora. Ele vinha de viagens, ele abria a mala dos Estados Unidos, tinha 3, 4 peças de roupas iguais. Porque ele perdia a noção. Perdia a noção. Então ele foi lá em cima e ele caiu. Pá! Ele foi morar dentro da imobiliária. Que loucura. Levou a família dele para morar dentro da imobiliária. Hoje ele já se recuperou, ele já voltou, só que com outra cabeça, com uma outra mentalidade. Então, assim, hoje eu ainda estava vendo um pequeno videozinho, né, do Galvão Bueno, né? Chegar no sucesso até que não é tão difícil, né? Mas se manter lá é muito desafiador. É muito desafiador. Porque essas coisas todas, elas nos corrompem, né? Nós somos seres humanos, então assim, é aqui, sim, é na pele, né? Então, voltando, o que é essencial? Controle emocional, cara. Controle emocional, é você ter equilíbrio, é você ter uma família. Para mim, hoje, a palavra família, ela tem um peso gigantesco nas profissões, nas carreiras, na vida dos profissionais. A gente vê profissional indo bem, se mantendo com família, e a gente vê profissional tendo recaídas, problemas, porque não tem uma família constituída, né? Ou que se afastou da família. Então, assim, para ter essa longevidade, para ter essa perpetuidade, para ter essa recorrência, para mim, a gente tem que ter as bases muito sólidas e muito fortes para poder chegar nesse patamar. Aí a gente pode falar de escalar, de crescer, de expandir. Mas a raiz está profunda, né, cara? Mas a raiz está profunda, né? Sabedoria oriental, sim, isso, né? Sabedoria oriental. Então, para mim, isso está muito claro, assim. Então, eu acho que tocar na essência de cada de cada profissional, seja o que está vendendo pouco, seja o que está vendendo mais ou menos, seja o que está vendendo muito, porque eu entendo que nós somos impulsionadores, propulsores. Nós não mudamos ninguém, nós não motivamos ninguém, mas a gente risca uma faísca ali, planta uma sementinha, e eu sempre digo para os meus mentorados, o que eu vou te falar agora, talvez agora tu diga assim, cara, isso aí daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, você vai estar na situação, você vai lembrar, você vai dizer assim, caraca, aquele baixinho carequinha falou isso, porra, verdade, cara, fez total sentido, porque acontece comigo a toda hora, cara. A todo momento, coisas que eu vi lá atrás e que eu guardei na caixinha aqui, em algum momento ela teve serventia, ela teve utilidade para mim, eu consegui colocar em prática e entender, né? Como diz o Paulo Vieira, a nossa vida é um monte de azulejinhos, né? Coloca isso num quadro, uma hora esse quadro, ele cria uma imagem e essa imagem faz sentido na tua vida, né? Então, eu acho que a gente é a soma de todas as vitórias e de todos os nossos fracassos, né? Como eu vi outro dia, né? Se eu não tivesse fracassado tanto, eu não estaria aqui agora. Eu não estaria aqui agora. Talvez eu estivesse na minha cidadezinha lá do interior, que foi muito boa, muito legal, mas assim, talvez eu estivesse lá fazendo outra coisa que não aqui, né? Conversando com esse grande nome do mercado aí, Ale Tagawa. Então eu agradeço a todas as dificuldades, a todos os contratempos, a todos os problemas, a todas as pessoas que me fecharam a porta, porque me fortaleceram, né? Então as coisas acontecem por uma razão na nossa vida, né? Então acho que é por aí. Acho que é por aí. As pessoas muitas vezes ficam olhando, mas deu errado. Cara, não deu errado, deu certo. Porque até os ciclos que se encerram, ele deu certo até o momento que durou. Perfeito. E de alguma maneira, aquilo vai fazer sentido para você. Perfeito. No futuro.
E eu falo assim, de network, se a gente não abandonasse tantas relações que a gente abandonou durante toda a vida, você não precisava fazer nem marketing. Uhum. Porque, cara, desde que você nasceu, ginásio, Perfeito. colegial, né? E você percebe que a gente vai Perfeito. abandonando algumas relações que é natural da vida. Mas se a gente tivesse alimentado todo esse movimento, porque assim, todas as pessoas que já acompanharam aqui, vão falar assim, de 100, 20% delas são líderes de empresa. Uhum. Então, se você já tivesse acompanhado eles desde o começo, você já teria, como é que fala, estabelecido qualquer tipo de negócio que você criou, porque você tinha para quem já oferecer. Então, eu falo que o mais importante de tudo é a gente dar valor às relações. Na minha vida foi assim. Sejam elas quais forem, né? E como você falou, a humildade, entende? De você se colocar à disposição. Eu acho que esse é um ponto principal. Porque assim, cara, esse negócio do universo ele tem um poder gigante. É o que eu acredito. E percebo que é o que você acredita. Entende? Perfeito. Então, assim, tira as camadas da cebola, vai para a essência. Porque se você começar a atuar na essência, eu te falo, as coisas naturalmente vão chegar até você. Exatamente. Você se torna praticamente uma esponja. Uma esponja, entende? Né? Então, e assim, outro dia eu ouvi uma frase que o cara fala assim, né, cara, um bom vendedor, ele sabe identificar um mentiroso, né? Eu digo sim, cara, tu não mente para um grande vendedor, para um bom vendedor, para um bom profissional de vendas. Tu subiu no palco lá, tu pegou o microfone, tu começou a falar de vendas, tu começou a falar de história, de carreira. O bom profissional de vendas, ele olha e diz, tem alguma coisa nesse cara que não tá me cheirando bem. Agora, quando você é verdadeiro, quando você é transparente, quando você conta aquilo que realmente aconteceu, quando você honra a sua história, seja ela qual for, cara, isso cria uma conexão na plateia. Não só na plateia, né? No nosso dia a dia. Mas assim, dando o exemplo esse do palestrante, né? Eu sempre digo que... Eu sempre digo não. Estou dizendo ultimamente que o meu maior desafio hoje é me tornar quem eu falo. E é o meu também. Então, outro dia eu ouvi uma historinha assim, o palestrante morreu, né? Desencarnou. Eu já fiquei preocupado, né? Aí chegou do lado de lá mal. Muito mal. Mas muito mal. Maleixo. Mal. Chegou mal. E aí veio um anjo receber ele, né? E ele maleixo. Aí do lado do anjo tinha um ser iluminado, né? Um espírito de luz. Meu amigo, que bom te ver aqui. Como eu sou grato a você. Aí o palestrante todo mal, né? Assim, olhou pro anjo e disse, tô entendendo esse negócio, cara. Eu tô chegando aqui agora, todo mal. O cara tá ali todo iluminado, ele tá dizendo que deve a mim. Eu não tô entendendo. O que aconteceu aqui? O anjo olhou para ele e falou assim, é que enquanto você falava, ele fazia. Fantástico. Então eu acho que a gente tá numa jornada de se aproximar cada vez mais de quem a gente realmente é. Aí é o que você falou, né? Seja vendedor, não esteja vendedor, né? Então, para mim, eu procuro colocar em prática isso e viver essa realidade. E eu te confesso que às vezes eu não entendo, cara. Acontecem coisas comigo que não tem técnica, também, não tem processo de venda, simplesmente acontece, né? E mesmo a gente sabendo, porque eu digo assim, eu erro. Claro. Ah, você é mentor, mas eu erro também, eu sou ser humano. Sim. Eu perco o negócio, eu quero matar o cliente, né? Eu também sou ser humano. Só que eu aprendo a gerir isso e aí assimilar de forma mais rápida. Mas outro dia teve um evento aí que aconteceu no mercado imobiliário, os caras não me chamaram. E eu fiquei puto, né? Claro. Eu disse, falei pra minha esposa, não me chamaram esse negócio aí. Que porra é essa, né? Pô, tinha que estar lá. Eu tinha que estar lá. Passou uns dias, eu fui chamado para um evento 3 vezes maior que aquele. Aí eu disse assim... Entendi. Desculpa, tá? Entendi, né? Desculpa. Eu já entendi o que tu queria comigo, né? A gente é ansioso, né? A gente é ansioso, a gente não quer esperar as coisas acontecer. Assim, né? Você está fazendo o teu caminho, o teu legado está construído, baseado na tua essência. Então, como a gente falou, coisas acontecem. E é como é a vida, cara.
André, muito feliz de entrevistar. Cara, foi um bate-papo assim riquíssimo. Eu acho que o mais importante de tudo, claro, como a gente começou aqui, né? Fiz a tua apresentação, né? Sim. A sua história, mais de 200 eventos realizados, a tua empresa, até o Sul e... Sabe o que Até o Sul significava? Deus no Sul. Deus no Sul. Até o Sul. Deus no Sul. Fantástico. É. Mas eu acho que o principal que você pôde passar aqui para todos que estão assistindo a gente é o entendimento em se conectar com aquilo que você acredita. Sim. Entendeu? Acho que para um vendedor do futuro, Sim. Né, como a gente debateu bastante aqui, e eu acho que teve, Total. assim, você pode compartilhar com o pessoal aqui uma aula sobre o que como é que você vai se construir para ser um vendedor do futuro, se aproxime daquilo que você realmente é. A sua essência. A sua essência. Eu acho que esse é o grande movimento que eu também acredito e que não terá espaço para vendedores que não entenderem qual que é essa jornada. Perfeito. E uma jornada de vendas, se você faz uma venda bem feita de verdade, certeza que essa venda vai trazer recorrência para você constante. Então, eu acho que o 45º episódio aqui do TagawaCast com o André Batu foi o principal entendimento de que para você chegar à prosperidade, o encontro com a sua essência vai ser o ponto principal para você conseguir ter uma jornada eficiente. Perfeito. E eu vou mais longe. Isso pode ser muito... A gente está falando muito aqui dessa questão, né, um pouco mais holística, mas para mim tem uma racionalidade gigante nisso, cara. Há uma inteligência por trás disso, cara, né? É uma inteligência suprema por trás disso, né? Então, eu acho que esse é o ponto da lição e do aprendizado que ficou no TagawaCast 45º. André, onde o pessoal te encontra, cara? Fala um pouquinho aqui do seu Instagram. Meu Instagram é André Batu Mentor. Nós vamos colocar aqui, tá, André gente? Batu Mentor, né? E posso dar meu telefone Fica também, à vontade, meu até o WhatsApp, Sul, cara. 51982094403. Perfeito. Gente, se você busca uma empresa especializada em desenvolvimento de equipe de vendas, treinamento e ter esse cara palestrando, falando um pouco sobre o que é o vendedor futuro, tenho certeza que vai ser sucesso na tua empresa, na tua jornada, na tua imobiliária, aonde for. André, Ale, prazerzaço. cara, show te demais. Imagina, cara. Eu é que agradeço. Pô. Nossa, me senti muito à vontade aqui com você. E eu tenho certeza que a tua energia contribuiu muito para que a conversa fluísse, para que o assunto principalmente transcorresse para esse lado, né? Porque se não fosse a tua essência, talvez eu estivesse falando outras coisas, né? Mas eu entendo que não, que há uma conexão sim. Quando há essa conexão, a gente deixa isso fluir e aí, né? Às vezes nem a gente que fala, né? Verdade, Falam né, por nós, né? E Falam por nós, né? Essa é a minha missão e é a missão do TagawaCast. Hoje, eu sempre falo que cada TagawaCast eu leio um livro. E hoje eu tive a oportunidade de ler o livro da vida do André Batu. Legal. Gente, Que até o prazer. próximo episódio. Obrigado. Esse foi mais um episódio do TagawaCast. Até a próxima, gente.